Legal, a pergunta do Dircênio é muito boa. Como que um presidente com tanta rejeição consegue figurar em primeiro lugar? Porque quando você tem uma rejeição desse tamanho, mais de 50%, certamente, você não consegue vencer no primeiro turno. Entretanto, ele é presidente do Brasil e é o nome mais conhecido de todos. Isso faz com que ele apareça e esteja em primeiro lugar, o que não significa que ele vá vencer a eleição. Mas ele aparece em primeiro porque, convenhamos, né? Desde que a democracia brasileira foi restaurada depois do período militar, desde que nós conhecemos o mundo eleitoral pós-Constituição de 88, eleições diretas para presidente, o Lula está participando de pleitos. O Lula concorreu a presidente em 89, perdeu. Concorreu a presidente em 94, perdeu. Concorreu a presidente em 98, perdeu. Mas disputou 3 eleições presidenciais, estando na casa e na vida do povo brasileiro o tempo todo. Concorreu depois em 2002, venceu. Concorreu em 2006, se reelegeu. Em 2010, ele esteve mais tempo em cima do palanque da Dilma do que qualquer outro conseguiu eleger a Dilma em 2010. Em 2014, a Dilma se reelegeu. O Lula depois foi preso pela Lava Jato. Foi lançado candidato da cadeia. O Lula foi lançado candidato pelo PT mesmo preso. E aí o Fernando Haddad, quando a Justiça Eleitoral indeferiu a candidatura, o Fernando Haddad fez a campanha inteira dizendo: quem é Lula é Haddad, quem é Haddad é Lula. O Bolsonaro venceu aquela eleição. Em 2022, o Lula concorreu de novo. Então, quando você disputa 89, 94, 98, 2002, 2006, participou da eleição de 2010, de 2014, de 2018, de 2022, são tantos anos de Lula na vida do povo brasileiro, que quando você mostra uma pesquisa com o nome do Lula, a pessoa vai lá e diz: vou votar no Lula, porque ele é o mais conhecido. Ele é mais conhecido do que o Flávio Bolsonaro, ele é mais conhecido do que o Tarcísio, ele é mais conhecido do que o Ratinho. O que não significa que ele vá vencer a eleição. Para quem enxerga o governo indo mal e vai muito mal, é um péssimo governo, o governo Lula, é um governo lastimável, é uma vergonha para o país que nós estejamos ainda igual aquele cachorro vira-latas que corre atrás do próprio rabo. É assim o governo brasileiro, fica rodando em círculos. Está na hora de aposentar o Lula, de colocar uma pantufa no pé do Lula e ele ir para casa. Nós precisamos avançar com outras cabeças, com outra forma de pensamento. Nós precisamos evoluir como país. E aí a gente se pergunta, como assim ele continua em primeiro lugar? Continua em primeiro lugar, principalmente pelo fato de ele nunca sair da vida eleitoral. E é por isso que é tão importante que a direita brasileira tenha juízo de que os candidatos não coloquem a vaidade pessoal acima de um projeto, que foi o que disse o governador Ratinho Júnior. Se o candidato vai ser o Flávio, vamos com o Flávio. Se o candidato vai ser o Ratinho, é o Ratinho. Se é o Tarcísio, é ele. O que não dá é para nós seguirmos rodando. Rodar, rodar e rodar é ficar no mesmo lugar e não avançar como país.